Imagina você, jovem artista nascido em uma cidade pequena e cujas referências são quase todas pertencentes a uma grande e populosa metrópole. Ali é o lugar onde tudo acontece, onde as melhores oportunidades e as melhores pessoas estão. Na cidade grande, as mentes são abertas, as possibilidades são inúmeras e o seu espírito imaginativo e ambicioso se inquieta com o fato de você ainda estar num fim de mundo perdendo tudo. Por qual motivo não haveria de ter um espaço brilhante para ti no meio daquele frenesi? Então você vai. Entra numa excelente faculdade, faz tudo certo, afinal o seu trabalho duro não pode resultar em outra coisa senão no emprego, no apartamento, nos amigos, na vida dos seus sonhos. Né? Se você ainda não assistiu a um filme chamado Frances Ha, eu te asseguro que você está perdendo um dos retratos mais horrivelmente maravilhosos da realidade adulta. Nossa protagonista, a Frances, vive no limbo entre as promessas da juventude e as exigências adultas. Uma bailarina fracassada de 27 anos que se vê obrigada a assumir as rédeas da própria vida depois que o seu último resquício de juventude, sua melhor amiga Sophie, a abandona. E tudo isso tendo a São Paulo norte-americana, vulgo Nova York, como pano de fundo. Bom, sem mais delongas, eu sou a Laura e hoje eu vou falar sobre a história de uma garota ferrada na cidade grande. Frances e Sophie moram e fazem tudo juntas. São melhores amigas e têm uma intimidade invejável. Aquela conexão que se dá tão plenamente que nem mesmo as personagens se dão conta dela, sabe? Suas rotinas estafantes e perrengues vividos na correria de Nova York parecem até mais suportáveis por terem uma outra. Até o dia em que Sophie vai embora. Ah, eu esqueci de falar. A Frances trabalha em uma companhia de dança como bailarina substituta e, enquanto espera, sem muito êxito, ser promovida a integrante oficial da companhia, pergunta-se o que diabos fez de errado para estar tão abaixo da melhor amiga na escala de bem-sucedida. Tipo, as duas se formaram na mesma faculdade. E como, de repente, a Sophie se tornou parte de uma corporação bem-sucedida, com um namorado bem-sucedido, e tá prestes a se mudar para um bairro caro e bem-sucedido. Vocês entenderam. Ao longo do filme, acompanhamos Frances em sua tentativa de estabelecer uma nova realidade dissociada de Sophie, levando-a a perceber, em cada experiência frustrada, o quanto a falta da amiga reverbera em tudo o que ela faz e em tudo o que ela sente. A primeira desventura é pautada em algo que eu chamo de rasificação das relações. Frances passa a morar com dois artistas animados. Tudo com eles é muito intenso e cheio de promessas. Eu vou te chamar para dançar no clipe de um amigo meu, super famoso, você vai irritar. Toda essa baboseira coberta de love bombing que te enche os olhos a ponto de cegar para o choque de realidade desgraçado que vem logo em seguida. Eles não passavam de playboyzinhos mimados cujos pais bancam as presepadas e cuja personalidade super brincalhona serve de disfarce para comentários como: "Ah, Frances, você aparenta ser bem mais velha que a Sophie, só que menos madura e menos bem-sucedida." E esse é outro fator. Existe uma constante comparação entre as duas, talvez pelo fato de sempre estarem juntas e por ser um processo inevitável, desde que duas mulheres compartilhem o mesmo espaço. Na metrópole, há uma lógica, quase sempre mercadológica, de que a nossa aparência é uma vitrine pela qual as pessoas definem a nossa personalidade, nossas aptidões e o nosso valor também. E como parecer é o que mais importa, obviamente a garota desengonçada, artística e que fala sobre sentimentos, oh meu Deus, jamais seria percebida como a mais inteligente. Uma atmosfera de constrangimento paira sobre todos os diálogos da Frances com as outras pessoas, quase como se todas as suas palavras soassem intraduzíveis para o receptor. O que nos leva ao fator pertencimento. Lembra da pirâmide de Maslow, aquele diagrama famoso que relaciona e hierarquiza as necessidades humanas? Ali pelo meio da pirâmide temos a necessidade psicológica de afeto
intimidade e reconhecimento. 3 coisas que a Frances não encontra, pelo menos não genuinamente, em nenhuma das suas interações. Como consequência, o desenvolvimento pessoal e a criatividade, elementos do topo da pirâmide, não existem, dado que é uma relação de codependência ali. Se não tem uma necessidade, não tem outra. Tanto que ela sente que precisa mentir para as pessoas sobre a sua condição financeira, status profissional e etc., levando a decisões estúpidas como uma viagem de 2 dias a Paris, sem um tostão no bolso, só para provar algo às pessoas que não dão a mínima para ela. O engraçado é que a Frances acaba fazendo o processo inverso da pirâmide, emulando uma realização pessoal para conseguir o afeto das pessoas. Eu nem preciso dizer que a viagem foi uma merda, né? Ela recebe uma ligação da Sophie falando sobre uma festa de despedida, para qual a Frances não conseguiria ir porque, bom, ela estava em outro continente no momento. Ok, Laura, mas despedida do quê? Bom, a Sophie e o namorado estavam de mudança pro Japão. Tudo acontece de maneira tão perfeitamente desencontrada e desastrosa que até mesmo os colegas com quem ela queria se encontrar em Paris só recebem as suas mensagens quando a Frances já está literalmente pousando em solo americano. A reunião com a diretora da companhia de balé é decepcionante. Ela se demite e vai parar no lugar onde, ironicamente, todos os seus sonhos frustrados foram prometidos. Na ausência de trabalho e de moradia, nossa heroína arruma um emprego como assistente de eventos de verão na sua antiga faculdade. E enquanto enche o copo de uma mulher importante qualquer, vê uma Sophie completamente embriagada com seu agora noivo num clima de discórdia, vamos colocar assim. A tão esperada reconciliação das duas, seguindo a dinâmica catastrófica de todos os acontecimentos da protagonista, é acompanhada de vômitos, chás de micro-ondas e, principalmente, a constatação de que a realidade da Sophie era, na verdade, o completo oposto de bem-sucedida. As antigas piadas e conversas sobre o futuro juntas retornam, fazendo-nos cogitar, assim como a Frances, que tudo voltaria a ser como sempre foi. Mas não é assim que a realidade adulta funciona. Dentro da dinâmica fluida, caótica e hiperestimulada da cidade grande, não há tempo para ficar estancado no passado. Mas, finalmente, lidar com ele deu a Frances a possibilidade de encarar o presente e o futuro com um pouco mais de lucidez. Eu já vou te poupar de expectativas e dizer que não tem nenhuma grande virada nesse filme. A Frances encontra um pequeno apartamento, consegue coreografar sua própria apresentação e aceita a vida com todos os seus desarranjos, tentando encontrar, no meio das limitações, um espacinho para chamar de seu. E será que ainda existe espaço para os sonhadores na cidade grande? Ou esses jovens adultos criativos e sensíveis estão apenas destinados ao colapso de expectativas e à solidão? Felizmente, ser a garota ferrada da cidade grande não precisa se resumir à ausência de um sucesso rápido ou de uma narrativa de ascensão constante. Mas talvez possa ser um lembrete de que você, melhor do que ninguém, está improvisando da maneira que pode. Todos os países têm uma cidade grande, sobre a qual os sonhos de milhares de pessoas são projetados. E eu posso dizer que conheço alguém que desbravou 3.000 quilômetros de casa pelos seus. Mas ela, como todos os sonhadores, uma vez ali instalada, deparou-se com a fissura da projeção de uma cidade que, na verdade, nunca existiu. A solidão no meio da multidão frenética fez com que ela ansiasse por algum afeto. Porém, todas as relações pareciam escorrer por entre seus dedos, com a mesma liquidez e fugacidade que suas torrentes a haviam atingido quando a encontraram. Ela era sempre deixada no fim, sozinha, acometida por um deserto cuja secura é ainda mais torturante após o breve deslumbre de um oásis. Uma mosca em seu isolamento, uma mosca no meio da multidão. Qual dos dois seria mais tolerável? Então ela conheceu alguém,
e algo reacendeu no seu coração. Um encantamento e uma esperança talvez mais reais que todas as opressoras estruturas de concreto que a rodeavam. Após alguns meses cultivando aquele sentimento, e havia certa satisfação em guardá-lo para si, porque na cidade grande todo mundo tem que ser frio, pragmático, cético e bem resolvido, ela chamou ele para sair. E assim, as suas expectativas não eram tão altas. Quer dizer, a amizade dele já era um tanto unilateral, sabe? E nas inúmeras tentativas de alcançá-lo, ela se sentia como uma pequenininha casa prestes a ser engolida pela especulação imobiliária numa cidade grande. Mas ele aceitou sair com ela. E ele retribuiu, e ele a abraçou de volta, e por um segundo ela ficou tão feliz. Seria finalmente agora? Ela seria finalmente vista, cuidada, querida. Os dias se passaram e ele sumiu. Não tinha mais nada. Era como se nada tivesse acontecido. Porque nada aconteceu. A cidade não existia. Nem ele. Mas ela, a garota ferrada, sim, ela era real. E os seus sonhos também. Muito obrigada por assistir. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.